Good evening. Boa noite. It's my privilege to be here. É meu prazer estar aqui nessa noite. I want to thank the apostolic leadership team for inviting me. Eu quero agradecer à equipe apostólica por me convidar. I've been to Brazil a few times Eu já estive no Brasil algumas vezes. with MFI a few years ago. Eu já vim aqui no MFI alguns anos atrás. And I remember that being a very wonderful time also. E eu me lembro que foi um tempo maravilhoso também. Let me do a little bit, just report, update you. Deixa eu fazer apenas algumas... eu vou falar para vocês algumas coisas. First of all, on my health, because everybody asked about it. Eu vou atualizá-lo sobre a minha saúde primeiramente, porque algumas pessoas já me perguntaram. I'm healthy, I'm fine. Eu estou saudável, eu estou bem. I went through cancer 3 years ago. Eu tive câncer 3 anos atrás. Went through the treatments. Eu passei por todos os tratamentos. And, God gave me a word when I went through that. E Deus me deu uma palavra quando eu passei por Do esse período. everything the doctors tell you to do. Faça tudo aquilo que o médico mandar você fazer. And receive everything God has for you. E receba tudo aquilo que Deus tem para você. So just do both. Então faça ambos. So I did. Então eu fiz. I didn't negotiate. Eu não negociei. I didn't argue with the doctors. Eu não argumentei com o médico. They told me what they wanted me to do. Eles me falaram o que eu deveria fazer. And so I did it. Então eu fiz. Which was 300 hours of chemotherapy. Foram 300 horas de quimioterapia. Along with 20 sessions of radiation. E mais também 20 sessões de radioterapia. And many, many, many days in the hospital. E vários dias no hospital. Almost a year. Quase um ano. But through it all, mas através disso tudo, God's been good. Deus ele tem sido bom. I am today cancer free. E hoje eu estou livre do câncer. Which is obviously that's a wonderful thing. O que obviamente isso é maravilhoso. I just did my big test a couple weeks ago. E eu fiz um grande exame, né, algumas semanas atrás. They again pronounced me clean. E eles me pronunciaram novamente limpo, livre. Told me not to worry, just go on. E eles me falaram para não me preocupar mais, continue, prossiga. So we have. Então, and our life is full. My wife is with me. Sharon, would you stand? A minha mulher está aqui comigo, por favor, Sharon, se levante. One year ago, we turned the church over that we pastored. Um ano atrás, nós passamos a igreja a um pastor que nós costumávamos pastorear. We pastored that church for 25 years. Nós pastoreamos aquela igreja por 45 Before that, we pastored another 25 anos. 25 we anos. Pastored another church for 14 years. E nós pastoreamos uma outra igreja por 12 anos. Taught in Bible College for 5 years. E eu ensinei no Portland Bible College por 5 anos. And so we came to a transition. Então nós passamos por uma transição. Turning the church over. Entregando a igreja, passando a igreja. Second time doing that. Segunda vez fazendo isso. But this time it was a little harder. Mas dessa vez foi um pouquinho mais difícil. I pastored the church for 25 years. Porque eu pastorei a igreja por 25 anos. My best years were invested in that church. Os meus melhores anos foram investidos naquela igreja. But I felt it was time. Mas eu achei que fosse o tempo And certo. we felt it was right. E nós pensamos também que And era o tempo certo. E era certo. So we turned the church over 1 year ago. Então nós passamos a igreja a um outro pastor um ano atrás. The church doing fantastic. A igreja está fantástica. It's doing so good. Ela está tão bem that I'm not happy. Que eu não estou feliz com isso. I wanted to have more problems. Eu queria que a igreja tivesse mais problemas. So they need me. Porque eles daí precisariam de mim. Call me. Eles me ligariam. Pastor Frank, come back. Vem, volte. We need you. Nós precisamos de você. No phone call. Não, eles não me ligam, não. They have an excellent leadership team. Eles têm uma liderança, um time, uma equipe excelente. And I do relate to the team very well. E eu me relaciono com essa equipe muito bem. We had a wonderful transition. Nós tivemos uma transição maravilhosa. Very successful. Foi uma transição de muito sucesso. No looking back, no baggage. Sem olhar para trás, sem bagagens. It's the way I think it's supposed to be. E é a maneira que eu acho que tem que ser. So now we have gone to do some other things. Então agora nós estamos fazendo outras coisas. One is MFI. Uma delas é o MFI. Worldwide, pretty much. No mundo todo, praticamente. That's a part of my life. Isso é parte da minha vida. Maybe 25%. Talvez 25%. But it's a big 25%. Mas é um 25% bem grande. And then I do a lot of other teaching and writing and E eu também ensino, eu escrevo. Coaching.
Eu faço coaching. and I speak at a number of colleges, universities, E eu também falo em algumas faculdades e universidades. and different movements that I'm involved with. E diferentes movimentos que eu estou envolvido. All of which I think helped me do better with MFI where we're going. E tudo isso eu acho que me ajudam também a fazer melhor no MFI, que é onde nós estamos indo. MFI is going through some changes, O MFI está passando por algumas mudanças and they're all good. e elas são todas boas. They're all good changes. São todas boas mudanças. We just started MFI Canada, Nós acabamos de começar o MFI no Canadá. and that's been Canada, USA has been together from the beginning. É porque o Canadá e os Estados Unidos estavam juntos desde o começo. So for us to separate Canada Então, para nós, se separando do Canadá, would be like taking part of the USA. seria como tirar uma parte dos Estados A lot of Unidos. money involved, Muito dinheiro a envolvido, lot of leaders, muitos líderes, a lot of churches. muitas igrejas, But we felt to do it. mas nós sentimos que deveríamos fazer So isso. we made an MFI Canada. Então, nós fizemos um MFI Canadá. I spoke at that conference in September. Eu tive falando nessa conferência em setembro, They are doing fantastic. e eles também estão fantásticos lá. I mean, amazing. Eu quero dizer, na verdade, They're muito off, bem. they're off and running. Eles estão indo para frente, estão prosseguindo. It was definitely the right decision. Foi com certeza a melhor decisão, a decisão certa. MFI USA is doing fantastic. O MFI nos Estados Unidos também está fantástico. And I'll probably talk more about that as the week goes on. E eu provavelmente vou falar ao correr da semana. Here a little, there a little. Aqui um pouquinho, ali um pouquinho, eu vou But the falando. apostolic team is good. A equipe apostólica também está boa, The churches are good. as igrejas estão bem, The growth is good. o crescimento está bom, A lot of young leaders are coming up. muitos jovens estão sendo levantados, Just a lot of young, great leaders. muitos líderes jovens estão surgindo. I let them plan the whole conference this year. Eu deixei que eles, na verdade, planejassem toda a conferência esse ano. I didn't plan anything. Eu não planejei nada. I got 7 young guys Eu peguei 7 jovens and 3 young gals, e 3 mulheres jovens, all in their 30s, todos por volta dos 30 and anos, great leaders from all over. e grandes líderes de toda parte. And I said to them, E eu falei para eles, plan the conference. planejem a conferência. What would you like? O que você gostaria? What would be the kind of conference you would want to go to? Qual seria o tipo de conferência que você iria? They said, you're serious? E eles falaram, você está falando sério? Yes. Sim. They said, we're going to change a lot. Então nós vamos mudar bastante. I said, Eu fantastic. falei, tudo bem, pode mudar. Have at it. Pode, faz do seu jeito. And I kept my word. E eu mantive a minha palavra. They ran things by me, E eles passaram as coisas por and I mim just signed off. e eu só assinava. I just refused to think about it. Eu, na verdade, reduzi o pensar sobre I isso. said, I want you to try it yourself. Eu falei, eu quero que vocês tentem por vocês And mesmos. it was one of the best conferences we've ever had. E foi uma das melhores conferências que nós já tivemos. It was the best all the way around. Foi muito bom de toda parte. De So toda I told them, for todo next jeito. year, Então, para o próximo ano, you're on. você tá bom. You plan another one. Você planeja. Eles And falaram, planeje let- vocês de novo. Just let me be a father, Deixa que eu seja o pai. and let me be a part. E deixa que eu seja parte. But I want you to lead this Mas eu quero que conference. vocês liderem essa conferência That's what novamente. MFI is all about. E é isso que o MFI, é sobre isso que é o MFI. We're generational. E nós somos geracionais. What is different about our churches O que é diferente sobre as nossas igrejas and our movement e no nosso movimento is that we are generational. é que nós somos geracionais, de gerações. We don't just try to reach one age group. Nós não tentamos atingir apenas um grupo de idade. We don't try to preach to one age group. Nós não tentamos pregar somente a um grupo de We idade. want generations. Nós queremos gerações. We want every age group. Nós queremos cada grupo de idade. And we want the churches to be the same way. E nós queremos que as igrejas sejam da mesma forma. MFI Brazil is a great connection to us. O MFI no Brasil é uma grande conexão para It nós. started with relationships. Começou com relacionamentos. With Pastor Samuel. Com o pastor Samuel. I was 25 when I came Eu here. tinha 25 anos quando eu vim para cá. David was 12 O pastor Davi tinha 12 when we came to Brazil. quando nós viemos ao Brasil. And so we started a long time ago. Então nós começamos há muito tempo And atrás. Mike Piper and Thomas, O pastor Miguel, o pastor Tomás, they took me all over Brazil. eles me levaram por toda parte no I Brasil. preached everywhere. Eu preguei em vários In lugares. some places I wish I hadn't, Em alguns lugares eu até gostaria de não ter ido. but they made me go. Mas eles me fizeram ir até lá. So we preached here, there, and everywhere. Então nós pregamos aqui, lá, todo lugar. But I have a great love for Brazil. Mas eu tenho um grande amor pelo Brasil. You were the shaping power of my life. Vocês são o poder que molda a minha You were vida. the first real nation I ever gave myself to. Vocês são, na verdade, a primeira nação que eu me doei. And so we've watched Brazil progress. Então eu observei o Brasil progredir. And MFI Brazil is its own. E o MFI no Brasil também. We only relate to you.
Nós queremos nos relacionar com We vocês. don't govern, we don't lead, we don't do anything. Nós não governamos, nós não lideramos, não fazemos nada. It's a relational driven thing. É uma coisa direcionada pelo relacionamento. And because of that, E por causa disso, we have good deep relationships. nós temos relacionamentos bons e profundos. What is on the screen? Oh, that's the Wi-Fi password. What's that? Wi-Fi password. Oh, I thought they were taking notes already. Ele achou que vocês já estivessem anotando, mas não é. No, that's good. Write Tudo that bem. down. The relationship that you have formed here Os relacionamentos que vocês formam aqui, over 15 years, por mais de 15 anos, and you've multiplied those e relationships. vocês multiplicam esses relacionamentos. And we've had a small part of that. E nós temos uma pequena parte disso. Mike and the team and Tom, all Pastor of Miguel, them Pastor Tomás, a have come equipe, to Portland almost every year, I todos think, eles vêm a Portland quase todo ano. for the last 15 or more years. Provavelmente pelos últimos 15 anos ou mais. So we've had input, Então nós temos alguma parte and they've nisso. taken from us whatever they wanted. E eles também pegaram de nós o que eles quiseram. But this is your fellowship, Mas essa é a sua comunhão. and you have built it very well. E vocês edificaram, formaram ela muito bem. I want to be a blessing to you this week. E eu quero ser uma bênção para vocês essa semana. In the time that I have with you, No tempo que eu tiver com vocês. I want to impart some things. Eu quero transferir algo a vocês. I believe they will help you. E eu acredito que vai te ajudar. I am aware that I'm talking to pastors, Eu sei, eu estou ciente que eu estou falando a pastores, elders, apóstolos, youth não, pastors, associate pastors, pastores de jovens, pastores de adolescentes, levels of todos pastors. os diferentes níveis de pastores. I'm going to address you that way. E eu vou me direcionar a vocês dessa forma. We're going to talk tonight Nós falaremos essa noite about the 7 vital leadership relationships. sobre as 7 conexões vitais de liderança. This is going to be foundational to what I'll be doing the rest of the week. Isso será o fundamento de tudo que eu farei pelo resto da semana. The 7 vital leadership connections. As 7 conexões vitais de liderança. Amen. I just gave him a prophecy. Ele acabou de me dar uma profecia. I told him to be bold, Ele falou para que eu seja ousado, relax, para relaxar enjoy yourself. e para eu aproveitar o momento com These vocês. pastors are good people. Que esses pastores são pessoas boas, They will like you afterwards. que eles vão gostar de mim depois de tudo. Amen. Amém? All right, we're talking about leadership connections. Nós estamos falando sobre conexões de liderança. When it comes to our foundations, we have certain pieces of the Bible that have really been foundational to us. Quando nós falamos sobre fundamento, nós vamos até algumas partes da Bíblia que são fundamentais para nós. One would be the book of Acts, Um seria o livro de Atos, and more specifically, Acts chapter 2. e mais especificamente Atos capítulo 2. One would be the book of Ephesians, O outro seria o livro de Efésios, and more specifically, Ephesians 4. e mais especificamente Efésios 4. The book of Acts O livro de Atos and Ephesians 4 e Efésios 4 were the foundational principal doctrines that we built on. foram os fundamentos de doutrina aos quais nós construímos e They edificamos. became the shaping power of our DNA Eles se tornam o poder que moldaram o nosso DNA as a local church. como uma igreja local. MFI is a reflection of that church. O MFI, ele é um reflexo dessa igreja. We didn't start MFI as an organization. Nós não começamos o MFI como uma organização. MFI was an outworking of a healthy local church. O MFI foi o resultado de uma igreja saudável, uma igreja local saudável. And the principles that were core to us E os princípios que são essenciais para nós are the principles that are really core to MFI. são os princípios que são essenciais ao MFI, All over the world, por todo o mundo. people build with the same principles. As pessoas, elas construíram sobre os mesmos princípios. Ephesians chapter 4, verse 16. Efésios 4:16. Let's read this. Vamos Go ahead. ler. You read it. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Now, this is one of the most understood basic scriptures all of you know. Agora, essa é uma das passagens que todos vocês entendem muito bem. The Ephesians 4:12 Efésios 4:12 right through to 16. até o 16. Everybody in this room knows it. Todo mundo aqui nessa sala conhece bem. You have preached it, Você já pregou sobre you have ela, taught it, você já ensinou sobre you ela, can quote it você pode citar essa because passagem, it's a
vital piece of your church. Porque isso é uma parte vital da sua igreja. Now, within this context, Agora, neste contexto aqui, there are three things that I see. existem 3 coisas que eu vejo. The church leadership team, A equipe, a liderança the da church igreja, congregation, a congregação da igreja and the leaders network. e a comunhão de líderes. All three of these circles Todos esses 3 círculos, work out of Ephesians 4:16. eles saem de Efésios 4:16. If I'm going to build a local church team, Se eu for formar uma equipe da igreja local, I need to have vital connections within the team. eu preciso ter conexões vitais dentro desse If time. I'm going to build a great congregation, Se eu vou construir uma grande congregação, I have to have vital connections in that eu congregation. preciso ter conexões vitais nessa congregação. If I'm going to build a great leadership fellowship, Se eu vou formar uma grande comunhão de líderes, I have to have vital connections in that leadership eu fellowship. preciso ter conexões vitais nessa So comunhão de Ephesians líderes. 4:16 Então, Efésios 4:16 works on every level. funciona em qualquer nível. On the leadership team, No nível da the liderança, local church, na igreja local and a movement of churches. e também no movimento das So igrejas. from that text, Então, desse texto, I want you to write down 7 words. eu quero six words. que você escreva 6 palavras. You know the words, Você conhece as palavras, but I want to define them. mas eu quero defini-las. I want to give these to you Eu quero dar essas palavras a because você, they form a frame of my thinking tonight. porque elas moldam o meu pensamento nessa noite. Number 1 is the word joined. A primeira palavra é a palavra bem ajustado. I'm not going to give you the Greek words Eu não vou te dar as palavras gregas or the Greek studies. ou os estudos gregos. I'm going to give you the definition. Eu vou te dar as definições. The word joined means to be set together or tied together. A palavra bem ajustado significa ser colocado junto ou estar bem junto. Pode voltar o versículo no slide, por favor? Set together, tied together. Só colocar junto, estar bem junto. Put together Colocar, unir and tied together. e amarrar, juntar. The word joint, A palavra junta, which is muscles, que são os músculos, means connecting points. significam pontos de conexão. So where it says in Ephesians 4:16 that we are joined, Então, quando fala aqui em Efésios 4:16, Means nós that somos we todas have juntas, somos joined bem with ajustados, tied together, somos ajustados, somos unidos, and bem every unidos, joint, e cada junta, which is connecting points. que são os pontos de conexão. So every team, every movement has connecting points. Então, cada equipe, cada movimento tem pontos de The conexão. number 3 is the word supply, Então, o número 3 é a palavra auxílio, and that is the support that is needed. They know where to put it. e esse é o suporte que é preciso, que é precisado, né? Ele é necessitado e ele sabe onde colocar. 3 words so far. 3 palavras até agora. Number 1, Primeira joined, é bem ajustado, for the whole body joined, porque todo o corpo está bem ajustado. and every joint supplies. Então, e pelo auxílio de toda junta. Number 2, Número 2, joint, junta, which is connecting que points. são os pontos de conexão. That's the ligaments. Esses são os ligamentos. And then number 3 is supply. E número 3 é o auxílio. That is, the supply is placed into the right place. O auxílio é colocado no lugar certo. It's not just a general supply. Não é simplesmente um auxílio geral, It's a very specific genérico. Ele é bem específico. supply. Ele é um auxílio muito específico. Joined. Ele é bem ajustado, Joint, a junta supply. e auxílio. Number 4, Número 4 effectual working. é justa cooperação. So if there's a joining, Então, se há um corpo bem ajustado, if there's a joint, se há uma junta, if there's good supply, se há um bom auxílio, there will be effectual working. também há uma justa cooperação. Effectual working Essa justa cooperação speaks of strength fala de força that is needed que ela é necessitada for the body to move. para que o corpo possa se It's mover. a special strength. É uma força especial, It's an energy. é uma energia, It's momentum. é um impulso, It's increase. é um aumento. So when we talk about the effectual working, Então, quando nós falamos sobre o trabalho que é efetivo, a cooperação, we know as a leader nós sabemos que como líderes, that every church needs this. toda a igreja precisa disso. Increase, Aumento, momentum, impulso, movement.
O movimento. At the church, you feel it. Como igreja você sente You isso. know when it's there, Você sabe quando está lá and you know when it's not there. e você sabe quando não está lá. When it comes to a leadership team, Quando nós lidamos com uma You know- equipe de líderes, when it's there nós sabemos quando isso existe and when it's not there. e quando não existe. The team's not supplying, A equipe não está se ajudando, supporting, não está se auxiliando um ao outro, providenciando and coisas. because of that, E por causa there's disso, no momentum, não existe nenhum impulso, no increase, não existe nenhum and aumento. so it begins to die. Então isso começa a morrer. And so what Paul is saying here Então o que Paulo está dizendo aqui are the basic principles são os princípios básicos for leaders. para os líderes, Churches as igrejas and movement. e os movimentos. Number 5 Número 5 is the word measure, é a palavra medida, that we will have a measure of growth. que nós deveremos ter um aumento da medida. The word measure A palavra medida is capacity, é a capacidade, volume. é volume, It's how much can fit in the glass. é quanto pode caber no It's copo, how much can go in here. é quanto cabe aqui dentro. This is a small glass. Esse é um copo pequeno, It has volume, ele tem um volume aqui, but you can't put a gallon in there. mas você não pode colocar um galão inteiro aqui The dentro. capacity A capacidade of this particular glass desse copo em específico is limited by its size. é limitado pelo seu So tamanho. the Apostle Paul says, Então o apóstolo Paulo diz, you have to know your measure, você precisa conhecer a sua your medida, capacity. a sua capacidade. You have to know how much you're trying to put into your capacity. Você precisa entender o quanto você pode colocar dentro da You sua have to capacidade. know what your church capacity is. Você precisa conhecer qual é a capacidade da What sua your igreja. leadership team's capacity Qual é a is. capacidade da sua equipe de liderança? What your city capacity Qual é a is. capacidade da sua cidade? What your gift mix capacity is. Qual todos os dons juntos, qual é a capacidade It's deles? called your metron. Isso é chamado de metron. The boundaries that God puts on you. As medidas que Deus coloca em você, He os limits limites us at times que nos limita durante os to tempos, fulfill our gift within our capacity. para que nós possamos cumprir os nossos dons com a nossa capacidade. Every one of us have it. Cada um de nós tem isso. When you know your capacity, Quando você conhece a sua your capacidade, measure, a sua medida, your metron, o seu metron, you know your gift size, você conhece o tamanho do and seu you know dom. your church E capacity. você conhece a capacidade da sua igreja. You won't try to make your church into something that it can't be. Você não vai tentar tornar a sua igreja em algo que ela não pode ser. Some leaders can stretch their church beyond the church capacity. Alguns líderes podem até estressar a sua igreja a uma capacidade além que ela pode suportar. I did that Eu fiz isso já. when we pastored in Eugene. Quando nós pastoreamos na cidade de My Eugene, drive, é o meu tamanho, my gift, os meus dons, my capacity, a minha capacidade, what I saw aquilo que eu vi did not fit the church, não cabia na igreja, the city, na cidade, the size. o tamanho ali. I had much more in me Eu tinha muito mais dentro de mim than the church could handle. do que a igreja podia suportar. I say that humbly, E eu falei isso com humildade, but I say that as a reality. mas eu falei isso como uma realidade. I had to face it. Eu tive que enfrentar isso. I'm bad for this church. Eu sou ruim para essa igreja. I'm bad for this Eu church não sou bom o suficiente para essa igreja. because I'm frustrated, Porque eu sou frustrado, I'm irritated, eu estou irritado, I'm stretching them, eu estou tentando esticá-los demais and they can't go e there. eles não podem chegar lá. They can't do what I'm saying. Eles não podem fazer aquilo que eu estou dizendo. It's beyond the city. É muito além da It's cidade. beyond the church. É muito além da I igreja. had to pull back. Eu tive que me colocar, Say, me what's the segurar um metron? pouquinho. What's the metron? Qual que é a medida? Qual é o metron? What's the capacity? Qual é a capacidade? How do I serve these people Como eu sirvo essas pessoas to make sure they fulfill their dream para garantir que elas cumpram os sonhos and delas not fulfill my e dream? não cumpram os meus sonhos? Sometimes my dream Algumas vezes os meus sonhos is not the people's dream. não é o sonho das pessoas. And sometimes you have to understand that. E algumas vezes você precisa entender isso. And if you don't, you'll frustrate yourself. E se você não entender isso, você se frustra. And you'll for sure frustrate your leadership E team. com certeza você também frustrará a sua equipe de líderes. So we're going to be joined. Então nós seremos bem ajustados. Every joint's going to have a connecting point. Cada junta um ponto de conexão. Everybody's going to supply. Todo mundo tem um auxílio. We're going to see increase. Nós veremos um aumento. We're going to recognize our measure. Reconheceremos a nossa medida. And we're going to number six, the sixth word E a palavra número 6 is makes increase. é esse próprio aumento. It will make increase, and because of that, it will grow. Ele vai criar um aumento e por isso vai crescer.
it'll make increase, vai fazer um aumento and it will grow. e isso vai crescer. So the Apostle Paul is simply giving you a great church growth lesson. Então o apóstolo Paulo está te dando uma grande lição de crescimento de There igreja. can be no growth Não pode haver crescimento without great connections. sem grandes conexões. Connections come before growth. As conexões antecedem o crescimento. Connections come before momentum. As conexões, elas antecedem o impulso, o impacto. Connections come before there's any kind of health. As conexões, elas antecedem qualquer tipo de saúde. With the leadership team, you don't work at trying to grow them deep and wide. Com uma equipe de liderança, você não tenta fazer com que eles cresçam de uma forma profunda e bem larga. Although you will. Mas você fará, But first, de certa forma, mas primeiramente, You got to connect them. você precisa conectar-se com They have eles. to connect to the vision, Eles precisam se conectar com a visão, to the values, com os valores, to you, com você, to the team, com a equipe, to Christ. com Cristo. They have to connect. Eles precisam se conectar. If there's no connection in the team Se não há conexão no time, na equipe, will not grow the church. a equipe não vai fazer com que a igreja cresça. Now, 7 vital connections. Agora, 7 conexões vitais. That's my basics for this. Essa é a minha base para isso. Now, let me give you the 7 basic vital things every church, every leader's got to Bom, have. eu vou apresentar as 7 conexões vitais que cada líder e igreja precisa ter. Number 1, Primeiro, you got to be connected to your calling. você precisa estar conectado ao seu chamado. Connect to your calling. Conectado ao seu chamado. That is your God encounter, Isso é o seu encontro com Deus, your God moment. o seu momento com Deus. What got you started on this? O que te fez começar isso? What is the sovereign work of grace in you? Qual é a obra soberana da graça em você? But calling is sovereign work of grace. Vamos chamar isso de obra soberana da graça. It's whatever captured your heart. É aquilo que capturou o seu coração. So you have to connect to your calling. Então você tem que se conectar ao seu chamado. And when you connect to that calling, E quando você se conectar ao seu a lot of chamado, health will take place in the team and the church. muita coisa saudável vai acontecer na igreja e na sua equipe. Young leaders Líderes jovens, aspiring to know everything, eles achando, aspirando saber tudo, aspiring to know God, aspirando saber Deus, vision, a visão and dream. e sonhos. Their key words Eles são chaves, is dream, como sonho, vision, visão, passion, paixão. want to go far. Eles querem continuar a The young prosseguir. leaders. Os líderes jovens, That's what they connect to. é com isso que eles se conectam. When you become a middle-aged leader, Quando você se torna um líder um pouquinho mais avançado em idade, 35, 45, ali na idade de 40, 35, 40, your vocabulary changes. o seu vocabulário muda. And what you're connecting to E aquilo com que você se conecta, that you did at the beginning que você fez lá no início, is not necessarily the same thing. não é necessariamente a mesma coisa. So now you start looking at the cost. Então agora você começa a olhar para o custo, You start looking at the weariness of ministry, você começa a olhar sobre o peso como The ministério, challenges of os people. desafios das pessoas, a few Absaloms you've come across, os desafios que você se depara, some church problems, alguns problemas na igreja, and some finance, e algumas and finanças, maybe some health, talvez a saúde, maybe some marriage, talvez maybe casamentos, some children, talvez filhos, maybe. talvez. So, as you move into your middle time, Então, a prosseguir para essa idade assim mais média, mais it's avançada, so important é tão importante that you connect to your calling, que você se conecte ao seu chamado, not to your circumstance, não às suas circunstâncias, not to what's going on around you. não aquilo que está acontecendo ao seu redor. More than a young leader, Mais do que um líder jovem. the mid-age needs to connect to their calling. Esses líderes por volta dos 40 precisam se conectar com o seu chamado. What captured my heart? O que capturou o meu coração? What was the grace of God on me? Qual foi a graça de Deus Why am I em mim? doing this? Por que eu estou fazendo isso? You connect to the calling. Você se conecta ao seu chamado. When you start connecting to your calling, Quando você começa a se conectar ao seu chamado, you would deal with doubts. você vai lidar com algumas dúvidas. Here's some doubts I have dealt with, and I talk to leaders all the time that deal with these. Aqui estão algumas dúvidas que eu lidei e alguns líderes que eu conversei também. When it comes to your calling, Quando nós falamos sobre o chamado, they begin to doubt their own personal gifting. eles começam a duvidar do seu próprio dom. They begin to doubt it. Começam a duvidar disso. Maybe I'm not as good as I think. Talvez eu não sou tão bom quanto eu penso. Maybe my capacity is not what I think it is. Talvez a minha capacidade não é aquilo que eu penso que é. They begin to doubt
Eles começam a duvidar their fruit. do fruto. I don't have much fruit. Ah, eu não tenho muito fruto. Maybe it's going to be like this forever. Talvez vai ser assim para sempre. Maybe I'm in the wrong city. Talvez eu estou na cidade errada. Maybe I'm a teacher, not a pastor. Talvez eu sou um professor e não um pastor. Maybe I should be a missionary. Talvez eu deveria ser um Or missionário. maybe I should give the church to someone else. Ou talvez eu deveria dar a igreja para alguém. Maybe I should go into business. Talvez eu deveria ir para os negócios. Or whatever. Ou o que quer que And seja. so you begin to doubt because you look at your fruit and where you thought you would be at that time. Então você começa a duvidar porque você olha para o seu fruto e para aquilo que você achava, para onde você achava que It's estaria. not where you are. E não é onde você está. At that point, E neste ponto, you got to go back to what captured your heart. você precisa voltar, retornar aquilo que capturou o seu It coração. wasn't about the size of the church. Não foi sobre o tamanho da igreja. It wasn't about the fruit that you thought you would have. Não foi sobre o fruto que você pensou que teria. It's about obedience. É sobre obediência. It's about you surrendering to Christ. É sobre você rendendo-se a Cristo. And your calling E o seu chamado is in that surrender. está neste render-se. And the way to get your passion back, E a maneira de pegar de retornar a sua surrender. paixão é a render-se. quit doubting your talent. Você para de pensar no seu talento. Quit doubting if you're in the right place. Pare de pensar que você está no lugar certo ou não. Quit thinking someone else will do better. Pare de pensar que alguém vai fazer melhor. Dig in Comece a cavar and let grace come on you. e deixe que a graça venha sobre você. Amen. Amém. When that happens, Quando isso acontece, something good happens. algo bom também acontece. Number 2, Número 2, connect to your church conectado à sua igreja with all of your heart. de todo o seu coração. A strong connection to the church. Uma conexão forte com a igreja. Don't let anything separate your heart from your church. Não deixe que nada separe o seu coração da sua igreja. And there's different levels of disconnect that happens as a pastor. E existem diferentes níveis de desconexões que acontecem com o pastor. And you have to be very careful about E that. você precisa tomar cuidado com isso. There can be a spiritual disconnect Pode haver uma desconectividade espiritual, because you give yourself to so many things outside the church. The Porque- church becomes something different. porque você se doa a tantas coisas fora da igreja que a igreja se torna algo diferente. There can be an emotional disconnect. Pode haver uma desconexão emocional. You get tired of giving so much. E você fica cansado de dar tanto de You você. can emotionally disconnect from the church. Você fica desconectado emocionalmente da And igreja. you can pastor professionally. E você pode pastorear como You- profissão, you- profissionalmente. You can disconnect your ministry Você pode estar desconectado ao seu so ministério. that, again, you're professional. Então, novamente, você está sendo um You profissional. know what you should be doing, Você sabe aquilo que deveria estar fazendo, but it's not in the heart. mas não está no coração. It's not in the spirit. Não está no espírito. It's not a connection. Não é uma conexão. When you lose connection, Quando você perde a conexão, everything goes wrong. tudo vai errado. When that happens, Quando isso acontece, all of ministry loses its core. todo o ministério perde a essência. I can remember when it happened to me. E eu posso até me lembrar quando isso aconteceu comigo. And it was early in my ministry. E foi logo cedo no meu ministério. We had a great church. Nós tínhamos uma boa igreja, We pioneered the church. nós começamos a igreja. We bought property. Nós compramos a propriedade, It grew to hundreds of people. ela cresceu para centenas de pessoas. We were about 800 at that point. Naquele ponto nós éramos em 800 We had a pessoas, new building, tínhamos um novo prédio and we were doing fantastic. e tudo estava indo muito bem, fantástico. And I was traveling all the time. E eu estava viajando o tempo todo. And I started writing. E eu comecei a escrever. And I did magazines. E eu and escrevi para revistas conferences. e and- conferências. And I started doing a lot of things. E eu comecei a fazer muitas coisas. And during that time, E durante esse tempo, something happened. algo aconteceu. Remember one Sunday preaching, Eu me lembro de estar pregando em um domingo I felt disconnected. e eu me senti desconectado. I thought, that's a weird feeling. E eu falei, que sentimento estranho é esse? What is wrong with O me? que está errado comigo? Maybe I'm tired. Talvez eu estou cansado. I've been traveling too much. Eu estou viajando muito, So I pulled back. então eu me afastei um pouquinho. Nothing changed. Nada mudou. Maybe I'm not praying enough. Então talvez eu não estou orando muito. Fasting. Não estou jejuando muito. Devotions. Não estou me dedicando muito a Give my heart devocional. to this. Não estou dando meu coração a did isso. that. Eu fiz isso, Didn't change. mas não mudou. Maybe it's my health. Talvez é a minha saúde. Maybe there's something wrong with me. Talvez tenha algo de errado comigo. So I went to the doctor. Então eu fui ao médico. I thought for sure he'd find something. Eu tinha certeza que ele ia encontrar algo. Nothing was wrong. Nada estava errado. I had to go through a journey Eu tive que passar por uma jornada and understand e entender that the bond between a pastor and a church que a ligação entre um pastor e a sua igreja
is a sacred bond. É uma ligação sagrada, It's a very sacred thing. é uma coisa muito sagrada. And you don't want to mess with it. E você não quer estragar isso. You don't want to break it. Você não quer quebrar isso. You don't want to take it for granted. Você não quer desvalorizar isso. Pastoring is all about heart relationship to that Porque congregation. ser um pastor é ter o coração a direção a essa congregação. And if you feel something is wrong, E se você sente que algo está errado, stop and fix it. para de tentar consertar. It might take a year. Talvez leve um ano, It might take a lot of work talvez demore muito to get your heart back at the right para que place. seu coração esteja de volta aos But lugares you can do certos. it. Mas você pode fazer. Number 3, Número 3. you've got to connect to your God-given mission. Você precisa estar conectado à sua missão dada por Deus. Your mission is your vision is your mission. A sua missão é sua visão, a sua visão é a sua missão. To build churches, build healthy churches, plant Edificar churches. igrejas, igrejas saudáveis, plantar igrejas. Make sure the mission is simple and clear, Garanta que a missão seja simples e clara. and don't let mission drift happen to your mission. E não deixa que a missão ela se desvie um pouquinho da sua visão. Don't compare yourself with other people's mission. Não compare a sua missão com a missão dos outros. Don't have ambition for someone else's dreams. Não tenha ambição pelo sonho de uma outra pessoa. It's your mission. É a sua missão. What is your mission? Qual é a sua missão? What is your dream? Qual é o seu What sonho? did God call you to do? Para que Deus te chamou? And then you keep that mission real. Então você mantém essa missão And real. because of that, E por causa disso, you stay in the pocket, you stay in line. você permanece na linha certa. Number 4, Número 4, you've got to connect to the Holy Spirit. você precisa estar conectado ao Espírito Santo. I think there's an increasing pressure on pastors to connect to other things and not the Spirit. Eu acho que existe uma paixão muito grande nos pastores de se conectarem com outras coisas e não com o Espírito Santo. We can connect to books Nós podemos nos conectar com livros and models e modelos and ideas. e ideias. And because of the internet E por causa da internet and seminars e seminários and everybody doing social media. e todo mundo estando na mídia social, And you see conferences e você vê conferências, And churches. igrejas, and big churches. e grandes great igrejas, churches. e boas igrejas, Great sermons being preached. e grandes sermões, You- palavras sendo pregadas. you can go online and get anything. Você pode ir online e pegar qualquer coisa. And you can actually start copying down all the things you should do. E na verdade você pode até copiar todas as coisas que você poderia fazer. These are great things. Essas são coisas boas. Those are great things. Essas são coisas boas. I think I'm going to try this. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. I think everybody needs to take a gift test. Eu acho que todo mundo precisa fazer um teste sobre os seus dons. That's a great idea. Essa é uma ideia muito boa. No, I think everybody should start feeding the poor. Não, eu acho que todo mundo deveria começar a alimentar o No, pobre. I think everybody should do church planting. Não, eu acho que todo mundo deveria começar a implantar igrejas. No, I think everybody needs deliverance. Eu acho que todo mundo precisa de libertação. And so you can go off on things Então você pode ir para várias and coisas forget e esquecer that the person you work with que a pessoa com a qual você trabalha junto ali is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. You're a Holy Spirit person. Você é uma pessoa conectada ao The Espírito Holy Santo. Spirit's got to talk with you. O Espírito Santo precisa falar com Holy você. Spirit's got to fill you, O Espírito Santo precisa te encher, anoint you, te ungir, and make you the kind of leader you need to be. e te tornar o tipo de líder que você precisa ser. We need more Holy Spirit leaders. Nós precisamos de mais líderes do Espírito Santo. We need more Holy Spirit churches. Nós precisamos de mais igrejas do Espírito But Santo. we need those people not to be weird. Mas nós precisamos que essas pessoas não sejam estranhas. We need them to be balanced. Precisamos que elas sejam equilibradas. Word and spirit. Palavra e Espírito. But we need spirit. Mas nós precisamos do Espírito. And we need spirit in our worship. Nós precisamos do Espírito na nossa adoração. Not just songs, Não somente nas canções. worship. Adoração. Holy Spirit worship. A adoração do Espírito Santo. The only way the church will have more of the Holy Spirit A única forma que a igreja pode ter mais o Espírito Santo is if you have more of the Holy é Spirit. se você tiver mais o Espírito Santo. If you're not full of the Holy Spirit, Se você não estiver cheio do Espírito Santo, church ain't going to be full of the Holy Spirit. a igreja não vai estar cheia do Espírito If you Santo. don't have a love for the presence of God, Se você não tem muito ali para a presença de Deus, I doubt that the church will have a love. eu duvido que a sua igreja também vai ter algo da It's presença. not about methods. Não é sobre métodos, It's not about models. não é sobre modelos, It is about the Holy Spirit. é sobre o Espírito Santo. He can help you build your own model, Ele pode te ajudar a formar o seu próprio modelo. but your model might be totally different for you than anybody else because that's how the Holy Spirit builds. E o seu modelo pode ser diferente de qualquer outra pessoa, porque é assim que o Espírito Santo faz. Number 5, Número 5, connect to your team, é conectado à sua equipe, to your leadership team. à sua equipe de liderança. Everything good comes out of connections to the leadership team.
Tudo de bom sai de uma boa conexão de líderes. You've got to meet with them. Você precisa se encontrar com eles. You've got to connect to them. Você precisa se conectar a eles. People ask me all the time, As pessoas me perguntam o tempo todo: how did you build such a great leadership team at City Bible Church? como que você formou uma equipe de liderança tão boa lá no City Bible Church? Where did you get all these people? Onde você retirou todas essas pessoas? How did you find them? Como que você as encontrou? My answer is always the same. A minha resposta é sempre a mesma. You don't find leaders. Você não encontra líderes. You make leaders. Você forma líderes. And usually, E geralmente, the people that you find as pessoas que você encontra, that you need to help que você precisa ajudar, are not the kind of leader anybody else wants. não são os tipos de líder que qualquer outra pessoa quer. Nobody wants that person. Ninguém quer essa pessoa. Nobody is trying to hire them. Ninguém quer contratar essa pessoa. Nobody is offering them a full-time ministry. Ninguém está oferecendo para elas um ministério de tempo integral. I prepared the people before they ever were a leader. Eu preparei as pessoas antes delas serem líderes. I found those people that had the problem. Eu encontrei aquelas pessoas que tinham seus They had problemas, passion. tinham paixão, Heart, coração, capacity, capacidade, surrendering, tinham o render-se, serving. serviam. They would actually be discipled. Elas, na verdade, seriam discipuladas. I didn't hire in from the outside Eu não contratei de fora. for years and years and years. Por anos e anos e anos. When somebody left us, Quando alguém nos deixava plant a church, do missions, para implantar uma igreja, fazer missão, now the ministry had grown, agora o ministério havia crescido, like with youth, como com os jovens. so there's 700 youth now. Então haviam 700 jovens And that guy's leaving, e aquele rapaz estava saindo. so I needed 700 person. Então eu precisava de uma pessoa que poderia suportar 700. Look around. Então eu procurei. No, Não, no, não, no, não, no, não, no, não, no, não, não, não. So I don't have one. Então eu não tenho uma So what pessoa. will I do? Então o que eu faço? Find a 700 person somewhere else, Encontro uma pessoa que pode lidar com Who would 700 love it. em outro lugar, good salary, que gostaria de um bom salário, great city, uma grande cidade, large church, que uma igreja boa, large youth ministry. um ministério de jovens bom, grande. I could find them, Eu posso encontrar essa pessoa. but I refuse to do that. Mas eu me recuso a fazer isso. I kept with a plan of Eu mantive esse plano. connect to people that can become leaders. Me conectar com pessoas que podem se tornar líderes. Make them Torná-las líderes. make them a leader that loves this church. Torná-la um líder que ame esta igreja. Takes longer, Isso demora mais, it's harder, é mais difícil, but they stay for a lifetime. mas elas permanecem por toda a vida. They don't look for jobs. Elas não procuram por emprego, They don't look for new things não procuram por coisas novas, because this is their house. porque essa é a casa deles. They know how to do this. Eles sabem como fazer They're isso. happy to be in this. Eles estão felizes por fazer I parte think when disso. you connect to your team, Eu tenho certeza que quando você se conecta com a sua you equipe, connect with relationships. você se conecta com relacionamentos. And those relationships have to be kept. E esses relacionamentos precisam ser mantidos. I talk to pastors all the time. E eu converso com pastores o tempo todo. And I coach pastors. E eu também sou coach de alguns And pastores. one of the things we do is leadership. E alguma das coisas que eu faço é sobre a liderança. About 9 out of 10 times, 9 entre 10 vezes. they will say to me, Eles falam para mim, Pastor Frank, I need more leaders. Pastor Frank, eu preciso de mais líderes. I said, you do. E eu falo, você precisa. I said, you're going to have to E você precisa. make them. Você precisa formá-los. 9 out of 10 times, you know what their answer is? 9 entre 10. Sabe qual é a resposta? I don't have time. Eu não tenho tempo. I don't have time to do Eu não that. tenho tempo para fazer isso. I'm preaching, Eu estou pregando. counseling, Eu estou aconselhando. traveling. Viajando. I got all kinds of things going. Eu tenho tantas coisas para I have a fazer. staff. Eu tenho uma equipe trabalhando I comigo. can't start another training thing. Eu não posso começar mais um There's treinamento. no more nights left. Não tem mais noites livres. I said, great. Eu Then falo, tudo bem. go your way. Então, faz a sua forma. No, I want more leaders. Não, eu quero mais líderes. Then move it to the top. Então, mova-se para o topo. Move it to the top. Vai para o topo. What do you mean move it to the O que top? você quer dizer vai para o topo? I said, instead of studying 10 hours Eu falo, ao invés de estudar 10 horas for 40 minutes, por 40 minutos, study 7 hours. estude 7 horas. And you probably don't even need 7. E você provavelmente nem precisa estudar às You 7. can cut back. Você pode cortar isso. Cut back on the counseling Corte o aconselhamento and quit going to all the potlucks, e pare de ir por todas as refeições, companhia, relacionamentos, all the eating. toda a comida. Eat. Comer. You go everywhere. Você vai para tudo quanto é Well, lugar. the people want me. Mas as pessoas me I querem. said, then go. Eu falo, então vai.
But then I can't have leaders. Ah, mas daí eu não posso ter No, líderes. you can't have leaders. Não, você não pode ter líderes. If you want leaders, Se você quer ter líderes, move it to the top. vá para o topo. Make it a priority meeting Faça uma reunião de prioridade and build your team. e forme a sua equipe. When you do that, Quando você coloca isso como prioridade, slowly, devagar, the pipeline begins to fill up. essa linha começa a se Before you encher. know it, E quando você, menos que você espera, You have an excellent team você tem uma equipe beginning to excelente. now become part of your life. E agora começa a fazer parte da sua vida. Amen? Amém? Are you okay? Vocês estão bem? You sure? Tem certeza? Seem very quiet Vocês parecem estar muito quietos hoje. for Brazilians. Para brasileiros, I think you're tired a little bit. Maybe tired? talvez vocês estão cansados, não sei. Travel all day. Viajaram o get dia here, todo. And I'm almost done. Eu estou quase acabando. Stay with me. Mas permaneça comigo. Amen? Amém? Turn to your neighbor and say, it's so good. Vira para o seu vizinho e fala assim, é muito bom. It's so good. Muito bom. Mucho bom. Muito bom. All right, how's this one? Então, já falamos sobre isso. Connecting to all these first five. Number Conectar com 6, essas primeiras 5 coisas. Número 6. connect to your tribe. Conecte-se com a sua tribo. Connect to your tribe, Com a sua tribo. your network, Com a sua comunhão. the group that you're in, Os grupos que você faz parte. which for you is MFI. Que para você é o MFI. But I find a lot of leaders and pastors are relating to a lot of different networks. Mas eu encontro vários líderes e pastores se relacionando com várias comunhões. And I would say that's fine. E eu digo, tudo bem. Relate to, Se relacione. draw from, Pegue algo disso. eat everything you can find, Alimente-se de tudo que você puder encontrar. but know where your tribe is. Mas saiba que é aquilo que você gosta, aquilo que Know você who your busca. family is. Conheça quem é a sua família. What is your family? Qual é a sua família? I draw from a lot of tribes, Eu já extraí coisas de várias tribos, but I'm in a tribe. mas eu estou numa tribo. And that tribe E essa tribo is where I draw my DNA. é de onde eu retiro meu DNA. I don't draw DNA from other tribes. Eu não retiro meu DNA de outras tribos. And I don't want my leaders to draw DNA from other tribes. E eu não quero que os meus líderes retirem seu DNA de outras they can tribos. draw methods, Eles podem extrair métodos, ideas, ideias, creativity, criatividade, but DNA mas DNA has to be in the tribe you're in. precisa estar na tribo que você faz We have a parte. specific spiritual DNA. Nós temos um DNA espiritual específico. So I want my leaders to be in that Então DNA. eu quero que os meus líderes estejam nesse I want them to DNA. be saved, water baptized, Eu filled quero with que the Holy eles Spirit. sejam salvos, sejam batizados, tenham o Espírito Santo. I want them to have values. Eu quero que eles tenham valores. I want them to understand covenant relationships. Eu quero que eles entendam relacionamentos de I aliança. want them to understand the local church. Eu quero que eles entendam a igreja local. I want them to understand the fivefold ministry. Eu quero que eles entendam os 5 ministérios. I want them to understand the prophetic. Eu quero que eles entendam o profético. I'm not trying to build a user-friendly church. Eu não estou tentando construir uma igreja de vários amigos. I'm not going to throw the fivefold ministry out. Eu não vou eliminar os 5 I ministérios. still want prophets to come by. Eu quero que profetas venham. I still want apostles to speak. Eu quero que apóstolos falam. I would like to see a fellowship where the DNA is kept. Eu gostaria de ver uma comunhão a qual o DNA é mantido. Know your tribe. Conheça a sua tribo. And then be careful that you don't become disloyal to your tribe. Então tenha cuidado que você não seja desleal à sua tribo. I have found this about tribes. Eu descobri isso sobre as tribos. One, Primeiro, every tribe has a beginning, toda tribo tem um começo. a spiritual father Um pai espiritual that deposits spiritual truths que deposita verdades espirituais in the sons and daughters. nos filhos e filhas. Every tribe Toda tribo has a beginning, tem um começo, a spiritual father, um pai espiritual, spiritual truths. uma verdade espiritual. They pour on the sons and daughters. Eles derramam sobre filhos e filhas. They end up reproducing. Eles acabam reproduzindo. Number two, Número 2, every tribe cada tribo has its own values, tem seus próprios valores, what they value highly. que eles valorizam, altamente valorizam. We value the book of Acts. Nós valorizamos o livro de Atos. We value the book of Ephesians. Nós valorizamos o livro de Efésios. We value structure. Nós valorizamos a estrutura. We value integrity Valorizamos integridade above
gifting. sobre os dons. Charisma submits to character every time. O carisma, ele submete-se ao caráter toda vez. We value certain things. Nós valorizamos certas coisas. I don't just want a hot band playing Eu não quero simplesmente uma boa banda tocando, because they have charisma porque eles têm carisma and they have gift e eles têm dons and I need them. e eu preciso deles. First, Primeiramente, they have to have character. eles precisam ter caráter. So even if I can't have that bass player Então, se eu não puder ter aquele baixista, because he has no character, porque ele não tem nenhum caráter, our value system o nosso sistema de valor would say, vai dizer: build on character, construa, edifique caráter, not charisma. não carisma. Build on integrity, Edifique sobre integridade, not gifting. não dom. Our value would say, Os nossos valores dizem: they have to love the house. eles precisam amar a casa, This house. esta casa. Our value would say, O nosso valor, eu they have diria, to love the Holy Spirit eles precisam amar o Espírito and the Santo Word of God. e a palavra de Deus. Our value system in a tribe is very O important. nosso sistema de valor na tribo é muito importante. Number 3, Número 3, every tribe toda tribo has its own unique prophetic destiny. tem seu próprio destino profético. God has raised up this tribe for Deus, a reason. Deus ele formou, levantou essa tribo por uma razão. I speak at other tribes, E eu falo a outras tribos, like Hillsong, como Hillsong, Christ for the Nation, Cristo para as Nações, Bethel. Bethel. I speak for large tribes Eu falo para diversas e with, grandes tribos, with a large platform. com grandes plataformas. But it's only speaking. Mas é somente falo. They're not my tribe. Eles não são a minha tribo. And if E- I dig just a little deeper, E se eu cavar um pouquinho mais profundo, their values os are valores not my deles values. não são os meus valores. Nothing wrong with their Não values. tem nada de errado com os valores deles, They're not my values. mas não são os meus valores. And their prophetic destiny E o destino profético deles is not my prophetic não é o destiny. meu destino So profético. even though MFI is smaller, Então até mesmo o MFI sendo um pouquinho menor, in where I'm at with USA and Canada, is only 300 churches. e nós nos Estados Unidos e Canadá somos apenas por volta de 300 igrejas. Other movements have hundreds more churches. Outros movimentos têm centenas de igrejas mais no But movimento. you have to buy into the tribe that God put you in. Mas você tem que permanecer e pertencer à tribo a qual Deus te colocou. And you have to understand spiritual fathering, E você tem que entender paternidade espiritual, spiritual values, valores espirituais and prophetic destiny. e destino profético. I don't lead my tribe. Eu não lidero a minha tribo. I work with it, Eu trabalho com ela. even when it has its problems. Mesmo que ela tenha seus But because problemas. it's my tribe. Mas é porque a minha tribo, This is our destiny. esse é o nosso It's destino. our platform É a together. nossa plataforma juntos. There are many movements in Brazil. Existem vários movimentos no Brasil. But you represent a specific kind. Mas você representa um movimento específico. With your prayer, Com a sua oração, your worship, sua adoração, your prophetic, seu profético, your apostolic, o seu time apostólico, and your values. seus valores. We don't usurp the senior pastor. Nós não vemos, Nós não usurpamos os pastores Did you get sênior. that right? Usurp? Yeah. We don't come in and usurp. Nós não We don't vemos take e- over. We don't take over. nós não tomamos a liberdade, nós não passamos We por res- cima deles. We respect authority. Nós respeitamos a autoridade. Even if I have revelation Mesmo se eu tiver a revelação and I think I've heard from God, e eu acho que eu ouvi de Deus, I respect the senior pastor. eu respeito o pastor sênior. So much so that if he would ask me, Até mesmo se ele viesse e me perguntasse, which happened, o que aconteceu? Pastor Frank, I want you to speak on this. Pastor Frank, eu quero que o senhor fale sobre isso. I won't do it. Eu falo, eu não vou falar. Why? Por quê? Because that's not you. Porque esse não é você. I violate you by speaking on that. Eu te violei para falar sobre isso. There's nothing about you that is in that. Não tem nada sobre você que está He nisso que says, eu but I'd digo. like to move it that way. Ah, mas eu gostaria de me dirigir, mover-me nessa forma, nessa direção. I said, okay. Eu digo, ok. Then you die for your own revelation. Então você morra pela sua própria revelação. First, Primeiramente. then I'll come. Depois eu venho. Let them crucify you first. Deixe que eles te crucifiquem primeiro. Then I'll come E depois eu venho. and help you. E te ajudo. But I'm not going to be the scapegoat. Mas eu não vou ser o bode expiatório. I'm not going to introduce new doctrine to a church that the pastor hasn't introduced. Eu não vou apresentar uma doutrina nova a uma igreja que seu pastor não apresentou. Why? Por quê? It's a principle. Porque é o princípio. It's a value. É um valor. It's a way we do church. É a forma que nós fazemos igreja. If an elder comes to me while I'm visiting, Se um presbítero vem até mim enquanto eu estou visitando, I need to talk with you. eu preciso falar com você.
I'm sorry, I don't know you. Eu falo, desculpa, eu não te conheço. I'm an elder at the church. Ah, eu sou um presbítero na igreja. That's fantastic. Ah, muito bem, And fantástico. I need to talk with you about some things. E eu preciso falar com o senhor a respeito de algumas coisas. Good or bad? Coisas boas ou ruins. Kind of bad. Ah, acho que são coisas ruins. I said, okay, then get your pastor, Daí eu falo, então tá bom, então pegue seu pastor, bring him here, traga ele aqui and we'll talk. e nós conversaremos. Oh, no. Ah, não. We can't do that. Não, nós não podemos fazer isso. Well, why not? Ah, por que não? Because it's about him. Ah, porque é sobre ele. Oh. Ah, So you want to talk about him então você quer falar sobre ele, me. pra mim, without him? sem ele? Yeah. Sim. That's wrong. Isso é errado. It's not Bible. Isso não é a Bíblia. Have you told him what you want to talk to me Você já falou pra ele aquilo que você quer conversar comigo? Não. Não. He would get very angry. Ah, ele ia ficar muito bravo. So that's why you don't tell him. Então é por isso que você não fala com ele. He won't listen. Fala, ele não vai ouvir. But you just told me you haven't told him. Mas você acabou de me falar que você não contou pra ele. I can't tell him. Ah, não, mas eu sei que eu não Well, posso how do falar you pra know ele. he won't listen? Mas como você sabe que ele não vai te ouvir? Because I know. Porque eu sei. So you know more than me. Então você sabe mais do que eu. More than God. Mais do que Deus. And more than the E Bible. mais do que a Bíblia. You're an amazing man. Você é um homem maravilhoso. I'm not going to talk with you. Eu não vou falar com você. What is that? O que é isso? It's a value. Valor. Now, I understand Agora, eu entendo 90% maybe que 90% what talvez he wants to say do que ele queria dizer could be a problem with this guy. poderia ser um problema com ele. I'm not stupid. Eu não sou bobo. I understand Eu that. entendo, eu sei disso. But it's not my place. Mas não é o meu lugar. It's not my place. Não é o meu lugar To take authority that's not given me. de tomar a autoridade que não foi dada a mim. I don't have that authority. Eu não tenho aquela autoridade. Now, if the elder Agora, se Go o get the presbítero pastor. vai pegar o pastor or two other elders ou outros presbíteros say, we want to talk in front of you. e falarem, nós queremos conversar na sua Fantastic. frente, tudo bem, fantástico. Let's do this. Vamos fazer isso. And I do that all the time. E eu faço isso o tempo todo. And then it comes out. E então isso I sai. thought, you thought, Eu pensei, eu achava, we said, ele falou, nós I didn't dissemos, know, eu não sabia, this happened, isso that aconteceu, happened. aquilo aconteceu, I didn't know that happened. eu não sabia que aquilo tinha acontecido. And all of a sudden, E de it's repente, very clear. tudo está muito claro. They don't talk to each other. Eles não conversam uns com os outros. They talk about each other, Eles falam sobre uns dos outros, but they don't talk to each other. mas eles não falam uns com os outros. Talk about each other, Falam sobre os outros, but don't talk to each other. mas não conversam uns com os outros. Your best path O seu melhor caminho is talk to each other. é conversar um com o outro. As a tribe, Como tribo, we have a prophetic destiny. nós temos um destino profético, values. valores. Number 4, Número 4, every tribe cada tribo has its own strengths and weaknesses. tem suas próprias fraquezas e forças. MFI has weaknesses. O MFI tem suas fraquezas. So some of the pastors say, Pastor Frank, I want to tell you about what's wrong with MFI. Alguns pastores chegam e falam assim, Pastor Frank, eu quero falar o que está de errado com o And MFI. I said, you can, E eu falo, você não pode. but I probably already know. Ah, você pode até dizer, mas eu provavelmente já sei. Well, why don't you do something about E it? por que você não faz nada a respeito? How do you know I'm not? Como você sabe que eu não estou fazendo? Well, because I don't see it. Ah, porque eu não estou vendo. Maybe you don't see everything. Ah, talvez você não vê tudo. Maybe you're not God. Talvez você não é Deus. Are you God? Você é Deus? So you're not seeing everything. Então você não está vendo tudo. Maybe I'm already working on that. Talvez eu já estou trabalhando nisso. Yeah, but we have weaknesses. Ah, mas nós temos fraquezas. We should be doing, Nós deveríamos estar fazendo. understood, Eu entendo. every movement. Todo movimento. Go to Ark, Tem a Ark, go to Bethel, a Betel, go to Hillsong, Hilson, go to Christ for the Nations. Cristo para as Nações. And I'm under the surface with all of them. E eu estou na superfície com todos eles. I have a prophecy. Eu for tenho you. profecia para você. Thus saith Frank, Vamos dizer they all have weaknesses. que todos nós temos fraquezas. They all have problems. E todos eles têm problemas. They look great Eles parecem grandes until you go deeper. até que você vai mais And then it's, profundo. oh, Então, they have problems too. eles também têm problemas. Yes. Sim, Every movement has todo problems. movimento tem seus Every problemas. church has problems. Toda igreja tem seus We all have problemas. problems. Todos nós temos nossos problemas. Hallelujah. Aleluia. Every family has problems. Toda família tem seus problemas. Every marriage has Todo problems. casamento tem problemas. You don't leave your marriage. Você não larga seu You don't leave casamento, your family. você não larga sua You família, work on it. você trabalha You nela, fix it. você conserta. Every tribe Toda tribo has the need to cross-pollinate. tem a necessidade de polinizar,
to take from others. Você tem a capacidade, a habilidade de receber de outros movimentos, I'm de outras pessoas. I'm still on tribology here. Eu estou ensinando para você a tribologia aqui. Every tribe has seasons Todas as tribos têm estações of renewing, de renovação, reviving, reviver, rebooting. e se reconstituir, Transitions are that time. reiniciar. As transições Where acontecem, things change, as coisas mudam. hopefully for the better. Esperamos que seja para melhor, Because every tribe porque toda tribo has seasons. tem estações. Don't leave the tribe Não deixe a tribo in a bad season. numa estação ruim, Because you might leave right before the good season starts. porque talvez você deixe logo antes da boa estação chegar, Just like the local church. assim como a igreja local. Okay, this is my last point. Ok, este é meu último ponto. Point number 7. Ponto número 7. Connect to the spiritual fathers. Conecte aos seus pais espirituais. I think everybody needs to be connected to spiritual fathers. Eu acho que todos nós precisamos estar conectados aos pais espirituais. Spiritual fathers who have heart for leaders. Pais espirituais que têm coração por líderes. Spiritual fathers who reproduce leaders. Pais espirituais que reproduzem líderes. Spiritual fathers who are mentors. Pais espirituais que são mentores. We need spiritual fathers. Nós precisamos de pais espirituais. Every one of us Cada um de nós needs to be one, precisamos ser um. and we need to have one. Nós precisamos ter um. Somebody that can speak into our life. Alguém que pode falar diretamente à nossa Somebody vida. that can tell us exactly what they see, Alguém que pode falar exatamente o que vem and yet they can be prophetic. e ainda assim podem ser proféticos. I find Genesis 49 to be the greatest chapter on spiritual fathering in the entire New and Old Testament because, go ahead. Eu acho que Gênesis 49 pode ser o melhor livro profético sobre pais espirituais, I see something in Genesis 49 porque eu vejo algo em Gênesis 49 with Jacob com Jacó and his 12 sons. e os seus 12 filhos. First of all, as a father, Primeiro de tudo, há um he pai, knew every problem they had. ele sabia todos os problemas que eles They tinham, had plenty. eles tinham vários. Simeon, Levi, Eles tinham Simeão e Levi, horrible. horríveis. Judah, Judá, horrible. horrível. Reuben, Rubens, horrible. horrível. When you go through the list, Quando você passa pela lista, they had a lot of problems. eles tinham muitos problemas. And so he pulls them up, Então ele os pega, knows in his heart and mind, ele sabe que no seu coração e mente, Simeon, Levi, Simeão e Levi, you are instruments of cruelty, vocês são instrumentos de crueldade, but the Lord, mas o Senhor, and then they become the priest tribe E of all talvez eles things. se- e They eles se- become the closest to God, e eles se tornam a tribo dos And levitas, Judah. e da tribo mais próxima de Deus, e Judá, who went into his father's room. que foi para o quarto do seu pai. He becomes the symbol for worship. Ele se tornou, Worship. ele se tornou adoração. Leads all the tribes in worship. Ele liderou todas as tribos em I adoração. see in Jacob Eu vejo em Jacó the dichotomy, a dicotomia, the unique balance. o equilíbrio único. When you work with spiritual sons, Quando você trabalha com filhos espirituais, you see in the natural, você vê o natural, but you better see in the spirit. mas é melhor que você veja o espiritual também. Because if not, Porque senão, you'll write off every spiritual son. você vai eliminar e acabar com qualquer filho Thinking espiritual. they have a problem. Ah, ele tem um They problema. have a weakness. Ah, ele tem uma I'm not fraqueza. going to coach them. Eu não vou ensinar, não vou I'm ensinar. not going to be there. Ah, não vou ser o pai Look deles. what they have done. Veja o que eles fizeram. I'm going to find someone Eu vou better. encontrar alguém melhor. The prophetic O profético takes bad people pega pessoas ruins and speaks great things over e them. fala coisas boas sobre elas. That's what the prophetic does. Isso é que o profético faz. Beyond Além anything you feel about yourself, de qualquer coisa que você sente sobre você anything mesmo, anything I know about you, qualquer coisa que eu sei sobre você, the Spirit of God comes on us, o Espírito de Deus ele and vem I sobre begin nós to prophesy. e eu começo a profetizar. And you are going to be a strength to your brother. E você será uma força a seu irmão. You're going to lead the nation into God. Você vai liderar a You're nação going para to do Deus. mighty things for the Holy Você vai fazer Spirit. coisas grandes para o Espírito Santo. To be a spiritual father, Ser um pai espiritual. you cannot live in the natural Para ser um pai espiritual, você não pode viver no natural with people. com as pessoas. You've got to move into the spiritual. Você precisa se mover no espiritual. And if you can't see E se their você não potential, pode ver o if you can't- potencial, if you can't see se it, você não pode ver, you won't take them there. você não vai levá-los lá. You won't take them there. Você não vai levá-los até lá. But if you get into the prophetic Mas se você entrar no profético, and you say, I see something dizer, great. ah, eu vejo algo grande aqui.
other people are saying, problems, Enquanto as outras pessoas dizem problemas, danger, perigo, don't do anything. não faça nada ali. And you're thinking, E você pensa, no, não, feel eu sinto algo. and I'm going to go with it. E eu vou prosseguir com isso. You don't violate the principles of character and Você não integrity and all viola os that, princípios de integridade, caráter, nada disso. but you take them on Mas você pega essas pessoas and you make them e você as torna who they should be. quem elas devem ser. Because you see it, Porque você vê, you see it. você viu, You don't give up on it. você não desiste You don't delas. stop Você short. não para. Can I hear an amen? Posso ouvir um amém seu? Okay. Ok. How many of you tonight Quantos de vocês aqui nessa noite got something out of this? receberam algo dessa palavra? How many of you tonight have gone through on this first night? First question. É nessa noite, primeira questão. Quantos de vocês aqui You gone through a hard time, passaram por tempos Hard difíceis, season. uma estação difícil, doubt your call, que esse é o seu chamado, doubt your place, que duvidou do seu chamado, duvidou do been seu lugar, beat up by the devil, você estava sendo batido pelo and inimigo maybe some of God's people. e talvez pelas pessoas de Been Deus a também, tough time for you, mas é o tempo para você. but the Holy Spirit talking to you Mas o Espírito Santo está falando com você agora and saying, e dizendo, I'm going to turn this around. eu vou mudar isso, I'm going to turn this around. eu vou mudar isso, I'm for you. eu sou por você, I've never given up on you. eu nunca desisti de você, You're everything I wanted. você é tudo que eu sempre quis, I'm not disappointed in you. eu não estou desapontado I com called você, you. eu te chamei, I equipped you. eu te equipei, We're going to get through this. nós vamos passar por isso. And your next season E is a sua próxima estação going to be far better than the last será season. muito melhor do que a última estação. God is moving on your behalf. Deus está se movendo em seu He's favor. working on your behalf. Ele está trabalhando em seu He's making a favor. way where there is Ele no está way. fazendo um caminho onde não há um He's caminho. anointing you. Ele está te ungindo. Fresh oil, Um óleo novo, fresco. fresh vision, Uma visão fresca. fresh strength. Uma força It's a fresca. new day, É um novo dia. new hour. É uma nova hora. You are called E of você God. foi chamado por Deus. What you're doing O que você está is going fazendo to get better vai melhorar. and bigger. E maior, and vai ficar deeper maior, vai ficar mais and profundo wider. e mais And largo. you're going to come up Você vai se the levantar other side. do outro lado. You're going to shake your head. Você vai levantar mexer You're sua gonna cabeça e vai dizer: My. meu Deus, ah, meu Deus, What a ride. que jornada, What a ride. que jornada. But God Mas Deus has seen me through. Deus me fez passar And por isso. now- Ele me viu. E agora, The best is yet to o come. melhor está por vir. The best. O melhor Is yet to come. está por vir. Not behind me. Não está atrás de It's mim, in front of me. está na minha frente. How many receive that word? Quantos recebem essa palavra? Amen. Amém. Amen. Amém. Stand to your feet. Coloque-se de pé, por Just favor. stand and what is that? 9:30? Yeah, 9:30. Okay. And who's taking the meeting now? Who's going to take it from us? That you? Would you do one more thing with me before we eat, drink, and be merry? Vamos fazer mais alguma coisa antes de finalizar. Before you fellowship, Antes de vocês terem comunhão. I want you to spread your hands to heaven. Eu quero que você erga suas mãos aos céus. Just reach high, Alcance bem alto. and for 60 seconds, E por 60 segundos, I want you to pray in your spiritual language, eu quero que você ore em sua língua espiritual, your glossolalia, nas your tongues. suas línguas. I want you to pray, Eu quero que você ore, intercede interceda with all of your heart com todo o seu coração for 60 seconds. por 60 segundos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai, go. vai. Robo sotolobo shotole mendele mendele bebe patala. Robo mendele bada. Oh, fresh oil of the Holy Spirit. Óleo novo do Espírito Santo. Fresh anointing. Uma unção fresca. Oh, lava shotole mendeia. Oh, let this be the best week, the best time. Que eles tenham a melhor semana, o melhor tempo.